Então vamos lá, continuando da parte onde a gente parou, né? A gente já tem um código aqui dividido. A parte do JavaScript que eu fiquei de explicar melhor, vamos lá. Esse comando aqui, se vocês, o document, né? Ele diz o que? Que é para esperar o carregamento completo da página, né? HTML, CSS que a gente tem lá, que a gente até separou. Includes aqui o footer e o reader. Então ele espera o carregamento completo da página, tá? E executa, né, essa função, tá? Para fazer o quê? O que essa função faz? Se você ver aqui, essa function carrega, né, essa informação. Então quando ele chama essa função, ele chama para executar aqui, né? Então resumindo, quando dá um atualizar aqui, ele se encarrega de chamar essa função, que se encarrega de chamar tudo que tiver aqui dentro desse parâmetro aqui. Então se eu colocar aqui, ó, ele não vai acionar nada, porque não tem nada. Então coloca uma função, que é para ele acionar essa função, e aqui embaixo eu descrevo a função. Se eu pegar essa parte aqui, ó, essa linha de comando aqui, basicamente a linha de comando é isso daqui, ó, onde eu vou estar escrevendo aqui dentro qual é o elemento, né, o ID, o elemento ID que eu vou estar pegando. E aí se você voltar no index aqui, qual que é o elemento aqui? O ID, lista tarefas, está nessa div com ID, né, para ser único. E aí ele vai se encarregar de pegar esse elemento. A sintaxe é esse dólar, abre, aspas simples, põe um nome, o jogo da velha, põe o nome do ID, onde você quer que ele recarregue as informações. Eu quero aqui, então poderia pegar aqui e jogar aqui dentro dessa div, se eu botar o formulário tarefas, tá? Então por isso que eu criei uma div separada e deixei ele aqui, falando que eu quero uma margem top 5 do Bootstrap, para renderizar, carregar aqui. O load, né, já é justamente para fazer a requisição no Ajax, tá? Para o arquivo que listartarefas.php. E onde está esse listartarefas.php? Está dentro da pasta Ajax. Então se a gente ver aqui, ó, Ajax, pasta, né, o diretório listartarefas. Então ele vai fazer a requisição para esse PHP, para esse arquivo, que nada mais é do que rodar nossa tabela, que de fato não tem nada, só tem a estrutura do layout mesmo de uma table. Então eu vou tirar essa linha aqui para ficar somente uma. Então manda aqui, ó, não salvei, ficou somente uma. Essa informação aqui tem que ser informação retornada do banco, certo? O que a gente vai fazer então para fazer esse primeiro teste? O que eu vou fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, como a gente já tem o nosso primeiro listar, vamos fazer com que ele só liste uma informação do banco. Só que a gente não tem nada banco, então eu vou vir aqui na tarefa, vou colocar uma informação. Título teste, descrição e leitura, tabela, status pendente, data do registro, vou deixar normal hoje mesmo. Então vem aqui, vamos atualizar, não vai acontecer nada porque a gente não fez a chamada para o PHP e não fez a listagem. O que eu preciso fazer aqui? Vou abrir uma tag PHP, vou fazer um include da conexão PHP, então eu volto uma pasta. Se eu vier aqui, colocar includes conexão, que é onde está a minha pasta, onde está o meu arquivo de conexão, está dentro desse includes, tá? Eu venho aqui, fecho a tag PHP. Como vocês podem ver, eu vou criar um select para buscar as informações do banco. Vou criar uma variável aqui chamada SQL, qualquer variável do nome que você preferir, tá?
Vou colocar aqui uma SQL porque eu acho uma query. Então, um select. Abre e fecho. Crio select asterisco para trazer tudo da tabela com o nome da tabela, tarefas. Vamos confirmar, nome da tabela, tarefas. Aí eu venho, fecho aqui, ponto e vírgula. Embaixo eu vou colocar statement, só o nome de uma variável também, igual ao PDO, a instância de conexão, lembra da string, o comando query, porque eu estou executando uma query, e o nome da variável onde está essa query, que é SQL. O SQL está aqui e recebe minha query aqui. Indico que é um query que eu vou usar a conexão com o nome do banco PDO, lá que a gente deixou na string de conexão, e eu vou guardar toda essa informação dessa variável statement. Aqui eu vou criar uma outra variável chamada tarefas, onde eu vou falar aqui o statement, né? Um fetch, vou usar o fetch all, tá? Para trazer tudo, tá? E aqui eu vou colocar a instância, vou dar um PDO fetch a sock. Eu vou explicar essa parte também. Vou só mostrar e aí eu vou parar para explicar essa parte. Deixa eu anotar que eu tenho que explicar essa parte, tá? Para não esquecer. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos exibir. Título, descrição, status e ação. A ação será os botões. Como é que eu vou ficar nessa parte? Aqui no TR eu sei que é a linha aqui. É a coluna. Não é bem uma coluna, né? É essa parte aqui da linha. E como eu separo as linhas? Com o TD. Então, o conjunto do TD, que é o TR, a gente tá falando que é esse bloco inteiro. Tá, vamos lá. Então, eu quero exibir as informações. Vou abrir uma tag PHP, porque para me escrever em PHP, vou colocar se, vou dar um count aqui, que é do PHP. Se eu vou contar aqui o retorno for maior que 0, se não, ele vai exibir uma mensagem, tá? Então eu coloco dessa forma aqui, ó. Que eu tô falando? Tô pegando aqui a tarefa onde eu recebo o statement, todos o retorno do banco de dados. Tô perguntando a ele se a contagem desses dados for maior que 0, existe dados, então ele vai exibir. Se não for maior que 0, ele vai exibir uma mensagem, tá? Então vem aqui, deixa eu ver onde acaba aqui, ó, TR, onde acaba. Eu vou colocar abre aqui a tag PHP de novo, que eu vou escrever no PHP. Eu vou colocar aqui um else. Por que um else? Porque se ele não for maior que 0 aqui, ele vai retornar uma mensagem, tá? Como é que eu vou fazer essa mensagem? Eu vou colocar um tr aqui, só para ver como é que vai ficar. Um td. Vou colocar um cos. Fiz aqui já a parte HTML para falar, tá mesclado, para aparecer uma linha só. Como a gente tem 4 colunas, quero que, né? 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Eu quero que exiba a mensagem por inteiro, não dividida por coluna. Então aqui eu vou fechar o td. Aqui eu vou colocar uma classe que chama text center para centralizar. E aqui eu vou colocar nenhuma tarefa cadastrada. Ponto. Como que eu vou mandar exibir? Para mandar exibir, eu vou estar usando o foreign key. Tá? Aqui também depois eu vou explicar com mais detalhe. Foreign key, que vai fazer com que percorra todo o meu retorno do fetch associar a sock aqui. Então, eu vou colocar o nome da variável tarefas, porque é quem recebe tudo lá. Vou dar um S para dar um apelido e vou colocar como tarefa, né? Se não, eu abro e fecho, tá? Então eu venho aqui e coloco para exibir aqui, ó, abre PHP, dou igual
T título. Como é que eu sei que o nome é título? Porque título é o nome da coluna, por exemplo. Eu venho aqui, olho coluna chamada título. Então, posso dar um select tudo, quer trazer tudo da tabela. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, colocar título. Fica até mais bonito, melhor, tá? Porque você também vai saber, quando bater o olho na query, você já sabe os campos. Então, select título. Então, aqui eu chamo título. Aqui é o apelido no foreign key, que vai fazer ele percorrer todo o meu retorno, tá? Do fetch a sock aqui, no array. E daqui eu dou um apelido, onde eu falo, ó, essa tarefa aqui na coluna título. E aí quando se dá o select, que ele faz a leitura, joga tudo para tarefa, ele vai encontrar o título. Então o nome tem que ser igual. Então, feito isso, o que ele vai acontecer aqui? O que ele vai fazer? Eu já coloquei aqui, se não, né? Foreign key, abre e fecha. Eu não preciso fechar aqui porque eu já tenho fechado aqui. Eu vou colocar um para fechar aqui. Que vai ser? Antes do se não, eu vou dar um end foreign key. Depois vocês vão ver, eu vou mostrar de outra forma também, tá? Então aqui eu fecho, não fecho, só ponho um ponto e vírgula aqui. Porque a gente está dentro do PHP e aí a gente não precisa... Vou colocar separado, vai. Então, senão vai ficar confuso aqui. Aí a gente vai saber o que é. Aqui, fora aqui, eu vou deixar na mesma linha. Aqui também eu vou deixar na mesma linha. Então, a gente sabe que esse end foreign key é desse foreign key. E esse else é do if, tá? Então... eu fiz um else aqui, mas eu preciso finalizar também o else. Então, o cara, PHP, espaço, end if, porque é a finalização do if lá em cima, tá? Então, end if. O que eu vou fazer aqui? Trouxe o texto, mas não trouxe o título. Vamos colocar mesmo processo aqui. Só que aqui eu vou pegar o nome da coluna, descrição. Então vem aqui, dou um select de descrição. Estou fazendo por parte, para ir entendendo. Então, geralmente quando a gente já vai montar a query, já monta com todos os campos, porque a gente já fez o teste na query. Dou um atualizar, a descrição já está exibindo. Essa leitura da tabela é que é a descrição que a gente já está lendo. Então, conexão funcionou, a leitura do banco funcionou. Só falta o status aqui. Vamos ver o status. O status, o nome dele é status. Então vamos colocar aqui também status. E vamos definir aqui também para falar para ele que é para aparecer aqui. Por que a gente usa o foreign key para percorrer? Porque se você tiver mais informações na coluna, nas linhas aqui do banco, digamos que você tem mais outros registros. Fechar aqui que eu abri errado, ele vai listar todos, então ele vai exibir todos, aqui ó, vai exibir todos. Por exemplo, se eu carregar aqui, ó lá, já mudou o status para pendente, tá vendo? Porque o pendente é o status que está no banco. Então a coluna já recebeu informação, então já está listando do banco. Vamos apagar o nosso registro banco, vamos. Esvaziar a tabela, limpei. Então, ele tem que cair nesse primeiro if e vir aqui no else. Ah lá, funcionou, nenhuma tarefa cadastrada. Então, ele fez a busca no select no banco, na tabela tarefas. Ele não conseguiu encontrar dados. Ele entrou nessa condição e verificou. Se o retorno das tarefas for maior que 0, exibe. Se não for maior, eu quero que exiba essa mensagem. Ele já trouxe aqui. Então, o que quer dizer, né? Que a gente fez a conexão com o banco, fez a consulta naquela tabela, não encontrou dados, voltou para o código aqui e falou, não encontrei dados. Então, exibe a mensagem, nenhuma tarefa cadastrada, tá? Então, só para resumir, aqui eu crio uma variável onde eu jogo minha query, o select, tá? Eu crio, né, que é um comando do banco. Se a gente colocar asterisco, ele traz todas as tabelas. Aqui eu vou colocar o nome da coluna ID, que eu já esquecendo de falar, que é o ID, identificador único da tabela por registro, tá? Então já vou deixar salvo, que esse campo aqui, o ID vai ser para identificar qual a linha que a gente vai editar e qual a linha que a gente vai excluir,
Então é importante colocar, tá? Então dá pra gente dar um order by, que depois a gente vai ver, tá? Que aí a gente sempre deixa a tarefa cadastrada sempre em cima. A gente pode fazer por data, pode fazer pelo ID mesmo. Tá? E o que faz esse objeto, né? Retornando aqui, o que faz esse objeto PDO? Né? É a conexão com o banco. Ele executa aquela consulta que está no SQL, né? Você pode ver aqui que ele vai executar a consulta que está no SQL, por isso a gente usa o mesmo nome, que é a variável aqui, que é a indicação, tá? E retorna o resultado, né? A query aqui, o comando query, é um método, tá? Então, estou falando aqui, ó, que a conexão tô chamando a conexão do PHP, né? Do PDO que a gente fez. Então, abro uma conexão, falo que eu vou usar o método query e executo o comando, né? De busca. Com qual query, com qual select? É essa daqui que a gente utilizou aqui em cima, tá? E aí você vai ter o resultado. Mas e para mim exibir? Porque até então ele executa e traz tudo nessa variável statement, tá? E aí como é que a gente faz para exibir, para listar, né? Para exibir aqui para visual, parte usuário, né? Eu vou chamar um método também fetchAll, que o resultado da consulta é tudo, né? Trazer tudo. E eu vou usar esse, digamos assim, esse parâmetro PDO fetch_assoc, que é para retornar os dados como um array associativo. Cada coluna vira uma chave do array, tá? Então eu tenho aqui uma coluna ID, uma chave do array, título, descrição, status e registro. É como se ele contabilizar 0, 1, 2, 3, 4, porque você sabe que começa com 0, não começa com 1. Tá? O resultado, né, de todas as tarefas do banco, ele é colocado nesse array chamado o que? Onde a gente está associando ele aqui, ó, tarefas. Então eu digo que essa variável vai receber todos os dados em formato de array dentro de tarefas. E aí para listar, o que a gente faz? A gente vai usar o foreign key. Dá para usar o for, né? Mas aí a gente tem que definir quantas linhas tem para a gente listar. Então a gente usa o foreign key, enquanto tiver dados ele vai listar, tá? A parte do foreign key é isso, basicamente você vai estar dando um apelido e vai usar o apelido aqui para listar e definir cada coluna. Então eu quero exibir título, então só ponho o apelido e título, descrição. Por isso que ficou certinho aqui, tá? Então, resumindo, é isso. Vou parar por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito grande e na próxima aula a gente continua.